Professor, mas, assim, honestamente, eu não vi que os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra sabiam que se tratava de anjos. Vamos lá? Vamos enfrentar essa espinhosa questão? Eu vou então retornar ao vídeo de Sodoma e Gomorra e explicar um pouco mais detalhadamente por que se deve trabalhar com a hipótese de que a narrativa se refere a cultos de fertilidade e cultos com seres divinos, porque não são anjos no sentido cristão, são seres celestes. Antes, eu quero dar uma satisfação pública. Há muitos anos atrás, bastante, mais de 10 anos, eu li um artigo que criticava a fenomenologia da religião, pelo menos a fenomenologia que se praticava no Brasil, fenomenologia da religião. Achei bem oportuna a argumentação, mas achei que o texto tinha um problema muito grave. Ele transformava a crítica à fenomenologia da religião que se pratica no Brasil num problema da fenomenologia da religião. Achei que misturou dois objetos que são distintos. Uma coisa é a fenomenologia da religião, outra coisa é o que teólogos fazem com ela no Brasil. Depois, algo ainda mais grave. Fazia-se crítica ao Mircea Eliade, mas não se citava o Mircea Eliade, citavam-se outros fenomenólogos, mas o Eliade foi junto. Eu fiz uma resenha detalhada do texto, não publiquei em nenhuma revista, fiz uma resenha apenas para exercício intelectual próprio, mas em determinado momento eu assisti à noite uma entrevista justamente com o autor do artigo. Me afeiçoei pela pessoa, inclusive. E aí, falei, vou procurar alguma fonte de contato e vou mandar a resenha para ver o que ele acha. A resposta não podia ter sido pior. 3 coisas que eu li na resposta. A única coisa que presta no seu texto é aquele momento em que você fez referência ao meu texto. Segundo, vai estudar na Alemanha, depois você faça doutorado comigo e depois você se meta a avaliar um texto meu. E terceiro, não devia ter saído do buraco onde você se enfiou. Bem, achei lamentável, né? Larguei para lá, deixei para lá. Havia argumentos positivos no meu texto. Posso ter exagerado, porque eu sou exagerado, né? Posso ter mexido em algum ponto sensível do eu, e então julgou que era merecido. Mas vai aí uma arrogância dos diplomados, né? Isso jamais vai acontecer aqui na tenda. Eu tenho recebido aqui e ali uma ou outra contestação, mas a contestação é de ordem religiosa, metafísica, né? Seja de crentes fundamentalistas, conservadores, seja de terraplanistas, que conseguem estar os dois errados ao mesmo tempo. Mas pelo menos o terraplanista enxerga o desenho da Bíblia, né? A loucura dele é achar que esse desenho corresponde à realidade de hoje. Isso é loucura completa. Mas a percepção que ele tem, e nem é mérito dele, convenhamos, leu em livros de cosmogonia antiga, aplicou a Bíblia e agora considera que é ele que leu na Bíblia. Não é, isso foi copiado de livros antigos, e os terraplanistas médios só copiam os líderes do movimento. Eles mesmos não conseguem ler o texto e enxergar o que estão dizendo, o que estão enxergando. Mas aqueles argumentos que são de ordem do jogo acadêmico, eu levarei muitíssimo a sério. E este vídeo é justamente porque eu recebi 2 contestações de 2 peregrinos, com uma linguagem civilizada, amável, cortês, muito bonito de ler, inclusive, declarando isso. Professor, mas
os moradores da cidade não sabiam que eram anjos. Então, como dizer que se trata de uma narrativa de sexo com anjos? Excelente argumentação. Vamos, então, a uma série de argumentos que, em se tratando de exegese, em se tratando de reconstrução do sentido histórico de uma narrativa, nunca se converterão numa prova definitiva, cabal e absoluta. Esse tipo de prova é comum, válida e necessária para as ciências de laboratório. A exegese não é uma ciência de laboratório. A verdade exegética é do mesmo nível que a verdade científica. O texto, quando foi escrito, só queria dizer uma coisa e não duas. Então, essas aproximações pós-modernas, políticas, estéticas, em que o texto pode ser lido, cada vez eu entendo uma coisa diferente no texto, é porque nunca entendeu o texto, querido. Só por isso. É uma ilusão de ótica, uma alucinação. Então, a verdade heurística do sentido histórico do texto é da mesma natureza que a verdade heurística da pesquisa científica, mas os procedimentos, por conta do fato de que os objetos são diferentes, os objetos de estudo, os procedimentos são diferentes, estão sujeitos a regras diferentes, e uma delas é a prova laboratorial, não a prova em ciências humanas. Há argumento. Espero, então, fornecer alguns argumentos na defesa da hipótese de que se trate de sexo de anjos. Primeiro argumento: a estrutura da narrativa do capítulo anterior e do capítulo de Gênesis que trata de Sodoma e Gomorra. A passagem começa com 3 seres divinos, 2 Malachim e o Malach Yavé. A versão de Almeida os trata como anjos ou mensageiros, e o Malach Yavé é traduzido como anjo de Yavé, que na compreensão do teólogo cristão é Yavé. Então, Yavé chega com 2 anjos de Atos dos Apóstolos, lembra? Então, chega com 2 anjos, e a Abraão, então, o texto não diz que ele reconhece que é Yavé e que são os anjos, o texto não diz isso. Abraão corre, faz lá um banquete para eles, o que indica que ele acha que são pessoas, mas em algum momento a cena se revela e o anjo de Yavé, a narrativa inclusive já fala Yavé, fala para Abraão que ele terá um filho, etc. A cena passa para Yavé dizendo para Abraão que contará a Abraão o que vai fazer, vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começa a argumentar: perdoa eles, a função dessa narrativa bonitinha é para dizer que ninguém na cidade de Sodoma e Gomorra presta, o que já mostra que é uma narrativa demente, né? É uma narrativa absolutamente perversa, escrita por gente demente e pervertida, porque não é verdade, em nenhum nível histórico, que numa cidade não haja ninguém que preste. Isso não é verdade. Numa cidade, qualquer que seja, na própria Alemanha nazista, pelo argumento de Abraão, há gente boa lá. E a divindade disse: lá tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Se lá tiver 20 justos, eu não destruo a cidade. Se lá tiver 5 justos, ou seja, é a desculpa esfarrapada de que a cidade é destruída porque ninguém lá presta. Isso é ideia de mentecapto. Quem escreveu esse texto é o mentecapto débil mental. Mas aí a narrativa continua. Provou-se, então, que ninguém naquela cidade presta, o que já deixa claro que é uma ficção de uma mente doentia. Aí começa a narrativa. Os anjos que saíram do encontro com Abraão, ou seja, o anjo de Yavé conversa com Abraão e os outros 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. É a mesma narrativa. Ló corre para eles, também não se diz que ele os reconhece como anjos, bota eles para dentro de casa, faz um banquete, igual Abraão fez, faz um banquete. Aí a população da cidade diz lá, sim, todos, idosos, crianças, jovens, o que significa que no horizonte da redação as pessoas acham muito esquisito que tenha que matar todo mundo da cidade. Tudo bem,
Vai lá, mata 3, mata 4, gente muito ruim. Estou aqui tentando emular uma discussão por trás da narrativa. Mas matar todo mundo? Não, sim, tem que matar criança, matar velho, todo mundo. Porque todo mundo fala, criança foi lá querer fazer sexo. Criança foi lá querer fazer sexo com os moradores, segundo quem não enxerga culto de anjos aí, ou os anjos. É óbvio que é uma narrativa ficcional para vender um pacote teológico. Tudo aí está a serviço de uma estratégia discursiva de vender um pacote teológico. Precisamos descobrir qual é o pacote. Aí, quando os anjos fazem a sua magia e os habitantes da cidade ficam cegos, Ló não se assusta. A narrativa não diz, aí eles descobriram que eram. Não. O fluxo da narrativa está constante. Porque o narrador sabe do que se trata, e eu já direi mais à frente, os leitores sabem do que se trata. Os personagens não têm existência real, entenda isso. Os moradores não são reais, Ló não é real, a família de Ló não é real, os anjos não são reais, Iavé não é real, Abraão não é real. Tudo aí está sob controle do comando de quem escreve a narrativa. O anjo de Iavé, os anjos, Abraão, Ló, os moradores da cidade, a família de Ló, a mulher de Ló, todo mundo vai fazer o que o narrador manda. Todo mundo vai dizer o que o narrador faz dizer. Só tem uma pessoa real aí, o escritor da narrativa. Isso vale para todos os textos. Não tem nenhuma realidade em nenhum texto bíblico, a não ser a mão de quem está escrevendo, a intenção de quem está escrevendo, o interesse de quem está escrevendo, a circunstância de quem está escrevendo e os destinatários de para quem está escrevendo está escrevendo. Então, você não pode olhar para a cena com olhos de ver uma cena real. Você tem que olhar para a cena e perguntar por que esses personagens estão se movimentando desta forma? Porque o narrador está fazendo. E qual é o interesse do narrador? É como você assistir um filme, um seriado da Netflix. Todos os acontecimentos são derivados do roteiro da história. Você pode até entrar na vibe, mas aquilo não é real, em nenhum sentido. É o escritor mexendo as pecinhas. Então, essa é a primeira consideração. Se pergunte como os movimentos dos personagens têm que ser compreendidos à luz da estratégia retórica, discursiva, política, de intervenção social de quem escreveu. Que mensagem ele está passando para os seus destinatários? É que o que os moradores fizeram está errado, esse culto está errado, e o culto de Abraão é que é certo. O único tratamento correto para com os seres celestes é o que Abraão deu, não o que os moradores estão querendo dar, que é sexo com eles, culto de fertilidade. Primeiro argumento. Segundo argumento, não é uma narrativa bem escrita. Lamento ter que dizer. O surpreendente seria que todo mundo que escreveu a Bíblia fosse exímio escritor. Isso está longe de ser verdade. Uma narrativa que a gente poderia comparar a essa narrativa, pela estratégia discursiva, é Juízes 13. Lá ocorre uma cena que tem certa analogia com essa cena de Sodoma e Gomorra. Tem um casal, o marido Manoá e a sua mulher, anônima. Ela recebe a visita, quando está sozinha, de o anjo de Iavé. O narrador diz que ela não sabe que é o anjo de Iavé, ou seja, o narrador precisa que a gente saiba que ela não sabe que é o anjo de Iavé. O narrador sabe, o narrador informa aos seus destinatários, quem vai ouvir a narrativa, e quer que a gente saiba que a mulher não sabe que é o anjo de Iavé, ela acha que é um profeta. Porque toda a compreensão da narrativa depende de eu saber que ela acha que é um profeta, quando na verdade é o anjo de Iavé. O final da história é maravilhoso, porque todo o segredo da narrativa está justamente nisso. Ela falou o tempo inteiro com o anjo de Iavé e não morreu. Então, por que é que alguém está dizendo que se quem olhar para Iavé morre? A função dessa narrativa é criticar a teologia da excepcionalidade de quem
pode ver o anjo de Yahvé e não morrer, e os homens comuns não podem ver Yahvé porque senão morrem. Então, é uma estratégia narrativa. Outra estratégia semelhante, mas que não adiantou muito, pelo que me parece, e ela poderia ter sido um pouquinho melhor concebida, é a narrativa da boda de Caná. Na narrativa da boda de Caná, que você aprendeu como sendo o primeiro milagre de Jesus, não é milagre nenhum, no sentido de que não se tornou público. E se não se tornou público, não serviu para nada, porque ninguém viu. Jesus transforma água em vinho, mas ninguém soube que Jesus transformou água em vinho. E o narrador, em determinado momento, faz essa ressalva, que quando os mestres, os servos, entregam as jarras para o mestre-sala, o servo acha que entregou água e o mestre-sala acha que recebeu vinho. Então, nem os servos, nem o mestre souberam do milagre. Mas não é assim que a passagem é lida. A advertência que o narrador fez não adianta nada, porque a gente não presta atenção na narrativa. Agora, na narrativa de Sodoma e Gomorra não há nenhuma ressalva, né? Não há nenhuma preocupação do narrador com esse detalhe. Ele escreve de modo incompetente ou é irrelevante. Terceira observação. Por que é que nós enxergamos a questão da homossexualidade no texto? Pela mesma razão que nós enxergamos a questão racial negra no texto. Alguém pega Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5, lá está escrito em hebraico: eu estou escurecida, mas sou bela. E aí os identitários arrancam a cabeça, porque você não pode dizer que uma pessoa é preta mais bonita, porque se você disser uma pessoa é preta mais bonita, então significa que ser preto é feio. Essa questão não está no texto, está na cabeça do leitor. O texto não tem nada a ver com isso. Nada. Não se trata da cor da pele. Ela não é uma núbia, uma etíope, como tem comentaristas por aí que falam. Não. Ela é simplesmente uma judia que teve a pele estragada, porque ela era trabalhadora braçal de roça, então ela está com a pele enegrecida. É um processo climático, das intempéries, palavra bonita, né? Ela viveu submetida às intempéries por um processo de pobreza social. Ela era escrava dos irmãos. E como ela vive numa relação de concubinato com outras mulheres, as outras mulheres dondocas nunca puseram o pé no chão, tudo filhinha de papai, zombam dela, baranga, empretecida, etc. Ela está dizendo, eu posso estar empretecida, mas sou gostosa, tanto que eu acabei de sair de uma noite de sexo com o meu amado. Tem nada a ver com a questão racial. Mas então por que a gente põe a questão racial lá? Porque a questão racial está nos nossos dias. A questão homossexual está nos nossos dias, não no passado. A homossexualidade nunca foi um problema no passado, nos termos que é hoje. Na Grécia, se praticava isso como esporte. Era muito comum, inclusive. Há tradições, já li literatura, que dizia que circulava entre os filósofos o ditado para a apropriação as mulheres, para o prazer os rapazes. Aí a mentalidade preconceituosa, hipócrita, moderna contra a prática homossexual está neurotizando a cabeça da pessoa. A pessoa é uma neurótica da questão homossexual. Aí ela vai no texto, lê que mecanicamente os homens da cidade querem se deitar com os supostos homens que estão dentro da casa de Ló. Nós sabemos que é anjo, o narrador sabe que é anjo, logo o destinatário está informado do que se trata, e ele só consegue enxergar o que a cultura dele estabelece como sendo o que ele tem que encontrar lá dentro. A questão homossexual está hoje, na cabeça de quem vê hoje, não na cabeça do passado. Agora, vamos nos colocar na situação do leitor original da narrativa. Você acha que o leitor da narrativa original, que vive numa sociedade campesina, ele mesmo é campesino, que pratica cultos de fertilidade, culto agrário, culto nos bosques, cultos herbóreos, que se manterão, porque os textos apócrifos, escritos na mesma época que textos canônicos, como Daniel, por exemplo, ou os chamados deuterocanônicos, como Sabedoria, Eclesiástico, condenarão insistentemente o
culto de fertilidade. Quando eles ouvem uma narrativa de anjos chegando numa cidade, os moradores querem fazer sexo com eles, o que você acha que eles entenderam? O que você entende que é sexo? De gay? Não. Chance zero. E esta é a razão que, para mim, o narrador não precisou descer aos mínimos detalhes, porque quando mencionou no início os anjos, e quando mencionou no final que os moradores querem fazer sexo com anjos, eles já sabiam que é um texto para, de novo, tentar interditar a prática de culto de fertilidade deles. Porque o que era o culto de fertilidade, e eu ainda vou levantar mais argumentos, mas o que era o culto de fertilidade naquela cultura? É a crença de que o mundo criado, segundo o Templo de Jerusalém, é, na verdade, uma expansão do mundo celeste. E tudo aqui embaixo ocorre por conta das bênçãos e dos poderes divinos. A fertilidade só ocorre aqui embaixo se ocorre lá em cima. É um processo simpático. A magia é uma espécie de simpatia. Então, por que, que a vegetação floresce? Porque a sexualidade divina, o mundo erótico divino, a fertilidade divina, está tudo intercalado. O erótico e o fértil fazem um pacote naquela cultura. Está ativado. Então, quando os deuses copulam, a terra engravida e então as plantas brotam. Eles, inclusive, imaginavam que a chuva era o sêmen da divindade. Sim, vai estudar, vai ler. Vai ler. Imagina você hoje, dentro da sua cultura, você pegando chuva e imaginando o sêmen da divindade caindo sobre você. Você vai ter nojo, porque você vive numa outra cultura, com outra mentalidade. Lá, eles simplesmente levantariam o rosto para o sêmen divino cair na cara dele. Porque o sêmen, a chuva era imaginada como sêmen divino, a terra imaginada como a mãe, a parte feminina, o arado é imaginado como o pênis divino, o sulco que o arado faz na terra é a vagina da terra. É assim. Há um mito de Baal, dizendo, Baal caminha pela praia, o pênis ereto de Baal cava sulcos na areia. O pênis ereto de Baal é o arado. Então, o agricultor antigo, quando ia empurrando o aradinho dele, ia torcendo para que o pênis da divindade inseminasse a terra para ele poder ter fartura na mesa dele. Isso é culto de fertilidade. Onde os pesquisadores se dividem? Não basta você esperar que a divindade fertilize a terra, porque você vive no processo em que o próprio homem não espera mais as plantas darem fruta para ir colher. Ele planta. Então, ele se tornou ativo. Ele se torna mágico. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai operar os processos de fertilidade da divindade. Então, vai fazer um culto. Ele encena a cópula divina. Uma pessoa representa o Deus, outra pessoa representa a deusa, e eles encenam uma cópula divina, sexo, coito. Quanto a isso, os pesquisadores estão de acordo. Onde que eles divergem? Alguns acham que era só encenação, não se chegava à cópula de fato. Outros acham que era cópula de fato. Não vou decidir isso aqui. Nem preciso. Eu só preciso compreender o imaginário daquela gente. Imaginário do qual você não tem a mínima noção, porque você não estudou. Então você lê a narrativa sem dominar a narrativa, porque o brasileiro médio não sabe ler a Bíblia. Eu quase poderia dizer o brasileiro não sabe ler a Bíblia. Mas serei cavalheiro. O brasileiro médio não sabe ler a Bíblia. Então ele atualiza a Bíblia a partir do que a igreja diz e a partir dos pontos quentes da sua cultura, as questões nevrálgicas. Não vê no momento? Esse bando de igreja irresponsável, pegando um evento tão importante para a civilização,
que é a guerra de procuração entre a Rússia e a OTAN, porque a guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia, não seja um tonto. Já chega a religião manipular a sua cabeça, não vai deixar também a política fazê-lo. É uma guerra da OTAN contra a Rússia, usando um boi de piranha, que é a Ucrânia. E aí ficam essas igrejas irresponsáveis e os seus pastores irresponsáveis, ignorantes a maioria e levianos a minoria, pegando o mito bíblico e dizendo que é Gog, Magog, que é Deus. Sabem nada. Gente perdida, fingindo que está guiando gente perdida. Então, quando você for ler um texto, você precisa saber em que ambiente cultural ele foi produzido e que efeito ele produzia na cabeça das pessoas. Vou te dar uma indicação de leitura. É uma leitura pesada, aparentemente dissociada dessa discussão, mas não está, não. Um autor importante, Auerbach, europeu, escreveu um livro chamado Mimeses, que não precisa ser lido, eu vou fazer referência a um capítulo desse livro, chama A Cicatriz de Ulisses, em que ele descreve a diferença entre um texto de um judeu clássico, a Bíblia hebraica, e um grego clássico, a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia, etc. E o que ele fala do judaísmo é que o texto escrito dentro do judaísmo é econômico. Ele é conciso. Econômico mesmo no sentido do dispêndio da energia e das palavras. Quanto menos palavras, melhor o narrador se sente. E o que isso significa? Que ele precisa compor um texto cujo entendimento depende nevralgicamente da inserção cultural do destinatário. O destinatário precisa compor pedaços do texto. Então, nós temos um texto econômico, conciso, cheio de lacunas que precisam ser ativamente preenchidos pelo destinatário. E o destinatário que participa daquela cultura e vive dentro daquela situação percebe imediata e perfeitamente. Você não percebe porque você não vive naquela cultura. E como o texto é lacônico e você não lê bem, você não consegue enxergar. Então, é importante você se alimentar com as informações da história da religião daquela época. Datar o texto de modo adequado e situar o problema que se apresenta na narrativa aos problemas situados no horizonte de produção da narrativa, não os problemas do seu dia. Próximo argumento. A tradição de culto de sexo com anjo vai ser tão presente na cultura judaica que se transformará na explicação oficial do surgimento do diabo. E os textos são do mesmo substrato cultural. Né? O texto de Sodoma e Gomorra é pré-exílico, de um período adiantado do período pré-exílico, e Enoque é do período pré-exílico de um período muito adiantado, né? Século II. E como a história do diabo é inventada? Eu fiz um vídeo sobre isso, assista ao vídeo, por favor. Deus criou os Malachim, não tem fêmea, só macho. Então Deus faz sexo com as deusas, os deuses fazem sexo com as deusas, e a Vera casado, inclusive, fazia sexo. No campo do mito, obviamente. Os homens têm as suas mulheres, fazem sexo. O Malachim é macho, não é um andrógeno, como muito teólogo inventou na Idade Média, é tudo macho. Entre os deuses há macho e fêmea, entre os homens há macho e fêmea, mas os Malachim são machos, não tem fêmea, melahá, não tem uma melahá, só o malach. De modo que, diz a narrativa, eles ficam olhando, como está lá em Gênesis 1:4, eu fiz um vídeo sobre Gênesis 1:4, o que eram os Nefilim. Assista ao vídeo, por favor. Eles olham para as mulheres, ficam excitados, vêm, tomam mulheres para eles, fazem sexo e têm filhos. Isso está em Gênesis 1:4. Está lá. Sexo com anjo, sendo condenado. Isso está em Enoque. Sexo com anjos, sendo condenado.
O diabo é um dos anjos que veio fazer sexo com as mulheres. Deus não quer que anjo faça sexo com as mulheres, e então prendeu eles aqui. Porque fazer sexo com mulheres não pode, mas eles vinham machucar criança, estuprar criança, fazer um homem matar o outro, uma mulher matar a outra, isso pode, né? É uma demência divina, né? Porque você fez sexo com mulheres, que não pode, então você vai ficar aí, vai matar quem você quiser, estuprar quem vocês quiserem, fazer a vida dos seres humanos um inferno. Isso pode. Também isso é demência. O livro de Enoque é uma demência teológica. Mas vai durar o século II a.C., o século I a.C., o século I depois de Cristo e o século II depois de Cristo. Vai durar 400 anos. O Novo Testamento, aquele monte de diabo que aparece do nada no Novo Testamento, saiu do livro de Enoque. E, quando Paulo adverte que as mulheres na igreja estejam cobertas por conta dos anjos, é por isso. Porque lá de cima o anjo vai ficar olhando, vai ver as mamas, os decotes, vai ficar excitado, e não pode. Isso está presente, inclusive, na preocupação paulina. Como uma condenação, mas você só condena o que se pratica, querido. A Bíblia está escrito, você não deve conversar com um marciano. Você já leu isso na Bíblia? Nem vai ler, querido. Se a Bíblia fosse feita hoje por esse pessoal aí que acredita em disco voador, eles botariam. Não, você não pode conversar com disco voador. Ou então diria, eu criei os marcianos. Porque hoje está presente essas teorias aí. Mas no passado não tinha nada disso. Então você não vai ler na Bíblia, não converse com disco voador. Mas você vai ler, não faça sexo com anjo. O que significa que na cultura tem uma prática antropológica que é interpretada como sexo com anjo. Que prática é essa? O culto de fertilidade. Aí no século II, Orígenes, um teólogo cristão, joga fora o livro de Enoque, diz, não vamos mais usar esse livro não, porque está dando ocasião para as pessoas fazerem sexo aí, culto de fertilidade, trazer isso para dentro do cristianismo, então joga fora, e aí inventou a explicação de Ezequiel 28, de que o diabo quis tomar o lugar de Deus, uma invenção, uma alegoria que não tem absolutamente nada a ver. E dura 1.800 anos para ver como é que as pessoas sabem ler a Bíblia, né? Último argumento. Acabei de dizer que Orígenes jogou fora o livro de Enoque e inventou outra explicação tão fictícia quanto a primeira, mas pelo menos não fala de sexo, né? Então, as pessoas podem continuar pensando que o diabo mata todo mundo, mas fazer sexo, não. Na Idade Média isso vai voltar, né? Vai ter os íncubos e os súcubos. E interessante, vão criar as demônias, né? Então, o demônio faz sexo com as mulheres de noite e as demônias fazem sexo com os homens de noite. A Idade Média é muito criativa, tanto quanto criativos eram os antigos. Pois bem, nós temos alguma evidência dessa prática de culto com anjos no Novo Testamento, além dessa declaração de Paulo que muita gente diz que não tem nada a ver com os anjos? Tem, a carta de Judas. Eu mencionei no vídeo, mas eu não quis aprofundar porque eu farei uma live sobre a carta de Judas. Não farei nenhum vídeo pré-gravado, farei uma live. E Judas recebe a informação de que há determinada coisa acontecendo na comunidade, que é sexo ritual, culto que envolve prática sexual, e aí ele usa 3 argumentos da Bíblia para condenar isso. Um dos argumentos é o texto mitológico de Gênesis 1:4, que pode ser uma referência direta também a Enoque, muito provavelmente, que os anjos que desceram para fazer sexo foram condenados e lançados em prisões, e a referência ao texto de Sodoma e Gomorra. Os habitantes de Sodoma e Gomorra foram condenados por irem após outra carne. Outra carne. Para o autor de Judas, o problema de Sodoma e Gomorra é sexo com anjos. Isso não diz diretamente do que se trata o texto de Sodoma e Gomorra. Isso diz como que, na época de Judas, se interpreta o texto de Sodoma e Gomorra. Sexo com anjos. Nós não podemos pegar uma leitura que o Novo Testamento faz e simplesmente aplicar ao Antigo, porque o Novo Testamento não acerta uma. Mas essa tradição de sexo com anjos é onipresente
no final do judaísmo e no início do cristianismo. Eles acreditavam no intercâmbio do mundo divino. Como vocês acham que se concebeu que Jesus nasceu de uma virgem engravidada pelo Espírito Santo? De onde você acha que sai essa ideia? De uma revelação do Espírito? Não. É porque esta mitologia está presente em toda a bacia do Mediterrâneo. É literalmente uma cópia de Hércules. Zeus se traveste de um cisne, o cisne. Vai até o quarto de Alquimena, mãe de Héracles, que a gente conheceu até ontem como Hércules, copula com ela, zoofilia, copula com ela, e aí nasce Héracles. A narrativa de Jesus é da mesma natureza. O Espírito Santo se traveste numa pomba, cobre Maria e ela engravida. Como que essas narrativas são possíveis? Porque são escritas numa época e para uma cultura entre o trânsito divino, em todos os sentidos, é cogitado. O divino, os seres celestes vêm até aqui, comem, bebem, fazem sexo. A compreensão que você tem do mundo da Bíblia não tem absolutamente nada a ver com o mundo da Bíblia. O que você acha que é a Bíblia não tem nada a ver com a Bíblia. Você nunca entendeu a Bíblia na sua vida. A sua igreja nunca te ensinou a Bíblia na sua vida. Não por uma conspiração Illuminati. É porque o seu pastor não sabe nada de Bíblia. O que ele aprende de Bíblia é interpretação teológica. Mas essa é outra história. Esse é assunto para outro vídeo. Então, eu espero ter reunido um conjunto de argumentos que me forçam a ter duas atitudes. Primeiro, chance nenhuma de o tema do texto de Sodoma e Gomorra ser a homossexualidade tal qual, neurotizada no neurótico crente de hoje. A igreja tornou as pessoas neuróticas com sexo. Toda sorte de deturpação da compreensão da sexualidade foi enfiada dentro do cristianismo. A mais abjeta dentre todas, a perspectiva católica de que o prazer sexual é pecado. É uma demência. Demência. Mas o católico não está nem aí para essa demência. A demência fica lá para a alta teologia, para as credulidades do clero que acha que algum católico vai levar isso a sério. Vai, o integralista, fundamentalista, fora da porta, porque nas quatro paredes a gente sabe até como os integralistas fazem as suas surubas. Que é disso que se trata. Agora, assim, para posar de bom moço, aí finge que aceita aquilo. Camisinha rola solto. Né? Se católico não usasse camisinha, não tinha empresa de camisinha no Brasil que sobrevivesse. Né? Porque a maior parte da população brasileira é católica. Então, o maior consumidor do planeta de camisinha no Ocidente são os católicos. Então, eles não levam a sério. Mas a teologia católica é essa, de que o sexo é pecado, intrinsecamente pecado. No mundo evangélico, se superou essa noção do sexo em si como um pecado. Mas aí não é pecado aquele sexo papai e mamãe feito dentro de uma igreja, né? Você vai lá no púlpito e faz sexo no púlpito, aí pode. Fora disso, não. Ou seja, é uma outra estupidez, mais tacanha ainda. Porque desde o momento que você rompe com a teologia católica de que o sexo é intrinsecamente pecado, e se você assume que o sexo é intrinsecamente pecado, pronto. Aí você não tem mais razão para tratar o sexo como jogo. Agora, no mundo protestante, em que o sexo em si não foi tratado como pecado, você estabelecer sexo correto e sexo errado é coisa de mente demente, neurótico, mal resolvido sexualmente, hipócrita. O maior centro de frequência a sites pornográficos dos Estados Unidos está lá no Bible Belt, lá no sudeste dos Estados Unidos, onde estão os fundamentalistas bilionários do planeta. Tudo assíduo de pornografia. Pesquisa. Vá para a internet. É hipocrisia pura. Aí o sujeito é capaz de
dizer que ele é evoluído porque ele não está na tacanhez católica e católicos, aqui vocês perdem de lavada, tá? Pode espernear, mas a teologia sexual de vocês é ridícula. A suposta teologia protestante sobre sexo é boa, moderna, mas aí o que eles fazem? Controlam ela com um monte de palhaçada, neurose, escândalo, tudo controle de comunidade. Recomendaria ler, né, a Psicologia de Massas do Nazismo, do Reich. Recomendo, leiam. Psicologia de Massas do Nazismo. Você controla uma sociedade controlando o pensamento dela e a sexualidade dela. Não, eu estou com o mundo protestante, mas não é restrito à ignorância, ao obscurantismo e à politicagem sórdida e vazia da igreja evangélica, grosso modo, com as suas raras exceções, de que não há nada intrinsecamente errado com o sexo, nem com o sexo homossexual, com nenhuma prática de sexo que seja de adultos e consensual. Qualquer leitura de qualquer relação sexual entre adultos consensual como algo pernicioso é problema mental do sujeito que não é bem resolvido sexualmente. Até acho que ele queria fazer, mas não tem coragem. Pois tenha coragem, vai e faça, não tem problema nenhum, vai que você goste. Ninguém precisa adotar as práticas sexuais que não estão em disposição com a sua identidade. A minha identidade é heterossexual. Eu acho que eu estou no extremo do espectro, totalmente homossexual, totalmente heterossexual. Se eu não estou no extremo, eu estou aqui quase no extremo. Mas eu consigo compreender perfeitamente a mentalidade, o gosto, o prazer da experiência homossexual, porque ele terá, na sua experiência homossexual, a mesma experiência que eu tenho, o mesmo prazer que eu tenho na minha experiência heterossexual. Isso é fácil de entender, isso é maduro, isso é saudável. Mas para o religioso neurotizado, que vive cercado por 1 bilhão de demônios, e um deles, na maioria das vezes, fica lá em cima do púlpito, ele não consegue compreender o corpo dele, não consegue compreender a espiritualidade dele, não consegue compreender nada. É uma mônada ignorante controlada por ignorantes. Mas não deixa eu te enganar, essa verborragia toda não bate o martelo em relação ao texto de Sodoma e Gomorra. Permanece sobre a mesa a hipótese, eu permaneço defendendo a hipótese de que não tem nada da questão homossexual moderna naquele texto. A questão que está ali posta é a proibição, a interdição do culto errado e a defesa do culto certo. A defesa do culto certo é o de Abraão, matar bicho para o Deus. A defesa do culto errado, a apresentação do culto errado é o sexo, o culto agrário de fertilidade. É a mesma narrativa de Caim e Abel. Quem mata o bicho, o Papai do Céu bate palminha, e quem entrega o culto agrário, o Papai do Céu diz que presente chato e feio. Então era isso que eu tinha que dizer em respeito aos peregrinos, como prova de que aqui você pode contestar, não tem problema nenhum. Não é porque você contesta que eu vou aceitar a sua contestação. Mas olha o que eu fiz. Estou gastando 40 minutos, meia hora, não sei quanto esse vídeo está durando, entre meia hora e 40 minutos, eu acho, estou chutando, para dar atenção a 2 humildes peregrinos que bateram na minha tenda e disseram uma obviedade. A narrativa não diz que os moradores sabiam que eram anjos. Espero que isso ateste o respeito que eu declaro ter e manterei para todos os peregrinos que disserem qualquer coisa que mereça uma resposta específica. Não vou responder os loucos, os fanáticos, mas até agora encontrei pouquíssimos, muito poucos. A frequência da tenda tem sido muito qualificada. Vocês estão sendo exagerados nos elogios, muitos, rasgados. Não acreditem em mim, leiam os comentários, leiam. Dê-se esse presente, escolha aleatoriamente um vídeo e olhe os comentários. São elogios rasgadíssimos, alguns comoventes. Acho exagerado, eu escrevo lá, exagerado, aí eu advirto, cuidado, porque vai que está errado.
eu tento manter as pessoas lúcidas para que elas não fiquem encantadas com o necromante, como Platão queria que os habitantes da cidade bela ficassem encantados com o governador. Não quero ninguém encantado aqui, quero todo mundo pleno das suas faculdades mentais. Então sejam lúcidos, críticos e tenham coragem de fazer as contestações, mas façam com elegância, como esses dois peregrinos. Façam com respeito e façam com coragem. A tenda não é lugar nem para fanáticos, nem para covardes. A tenda é lugar para questionadores. Esses são muito bem-vindos. Até o próximo vídeo.